Sejam bem-vindos ao podcast Louco para Aposentar e hoje nós vamos falar de uma confusão geral, gente. Depois da reforma da Previdência Social, as pessoas ficaram confusas. Tem gente dizendo que não pode mais se aposentar. Tem gente dizendo que não tem mais algum direito na Previdência Social. Tem gente dizendo que nem vai mais se aposentar. E olha, para esclarecer tudo isso, a gente convidou o especialista em Previdência, Leandro Gomes, para poder falar para a gente sobre tudo isso que aconteceu. E claro, nós vamos também falar do direito adquirido, das regras de transição, de pessoa com deficiência, cálculo do valor do benefício, enfim. Tenho certeza que você vai sair desse podcast com um monte de respostas que vai te ajudar. Aí você consulta o seu advogado especialista em Previdência para tentar resolver o seu problema. Leandro, primeiro quero te agradecer por ter aceito aqui o nosso convite, participar do nosso podcast. E já vamos começar com uma pergunta que chegou aqui, né? Muita gente fala que depois da reforma da Previdência, Leandro, acabou tudo, que ninguém mais tem direito. Isso é verdade? Hilário, de certa forma pode até ser, mas tem uma desinformação aí que gera, né, uma desesperança nas pessoas, que muitas acabam até deixando de buscar os seus direitos e ver ali qual é o melhor planejamento para a sua aposentadoria. Mas não é bem assim, tem várias situações aí que a gente pode utilizar para fazer um planejamento consciente que vai trazer um benefício muitas vezes antecipado e às vezes até com um valor muito melhor do que a pessoa imagina que poderia ter direito. Tá. Bom, pensa bem, olha só, a Maria Aparecida de Ribeirão Preto mandou uma pergunta para a gente dizendo o seguinte, olha, ouvi num vídeo que não pode mais converter o tempo de serviço especial em comum. Então eu perdi esse tempo que eu trabalhei expondo em risco a minha saúde? Olha que pergunta interessante, né? Maria Aparecida, de alguma forma, pode até pensar em ter razão ali, porque, de fato, não se pode mais converter o tempo quando a gente fala de um tempo especial depois de novembro de 2019. Então, a partir da Emenda Constitucional 103, é impedida a conversão de tempo especial em tempo comum, que é quando a pessoa ganha ali um tempo adicional. Mas o período anterior ainda pode sim. Então, a pessoa que trabalhou em atividade de risco, com periculosidade, insalubridade, expondo a sua saúde ou integridade física, ela pode contar com um adicional de tempo em razão da conversão, limitado ali em novembro de 2019 à conversão, não o requerimento. Tá. Vamos pegar aqui, Leandro, uma situação bem pontual. Por exemplo, hoje, a pessoa fala, olha, eu trabalhei a minha vida inteira com atividade especial, em alguns períodos alternados tive atividade comum. Então, quer dizer que hoje ela pode converter todo o tempo até 2019. Então, quer dizer, ela pode converter, só que vai parar em 2019 essa conversão, é isso? Correto. Então, assim, imagina que a pessoa teve ali atividades comuns e depois passou em ter atividade especial e foi lá de 2010, por exemplo, até agora, né, em atividade especial. 2010 a 2026, por exemplo. Por exemplo, isso. Né? Então, ela vai converter de 2010 a novembro de 2019. De novembro de 2019, ele entra como tempo comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se for aposentadoria especial, ela pode continuar somando. Aí pode continuar somando, né, para entrar ali nas regras de transição da aposentadoria especial. Tá. Bom, e aí muita gente escreve para a gente também, fala, que tem dificuldade de provar a atividade especial. Isso é um problema muito sério, né? E as pessoas se perdem, né? A questão do, o que é PPP, o que é LTCAT. Vamos explicar para as pessoas o que é o PPP e o LTCAT para ter esse tempo especial comprovado. Bom, o PPP é o documento oficial, digamos assim, para a conversão de tempo, para o reconhecimento do tempo especial. É o perfil profissiográfico previdenciário. É um documento emitido pela empresa, onde é descritas as atividades e os riscos ao qual o trabalhador esteve ou está exposto durante a jornada de trabalho. O problema é que muitas vezes a empresa fechou, fornece o documento de forma incompleta e incorreta, ou simplesmente se recusa a fornecer. Aí, veja bem, aí a pessoa então ficou a ver navios, né? Porque ela não tem o tempo, mas o direito dela está lá vivo, né? Então, às vezes ela vai ter que entrar com os pedidos, o INSS certamente vai negar porque não vai ter o documento, e o caminho é a justiça. Na maioria das vezes é a justiça, mas ainda assim há alguns casos, embora não seja algo mais corriqueiro, que o INSS aprova em sede de recurso, normalmente, recurso administrativo, o reconhecimento do tempo especial por meio de uma justificação administrativa, de uma prova indireta, que seria, por exemplo, com um laudo feito a mando da Justiça do Trabalho, um laudo feito pelo Ministério do Trabalho, eu já vi isso, né, um laudo mais antigo lá, a gente buscou esse laudo que não era sobre a pessoa em si, mas sobre o local de trabalho dela, corroborado tipo uma investigação do Ministério do Trabalho e fez lá, olha, as pessoas que trabalhavam naquela empresa, eles existiam atividade de risco. O Ministério do Trabalho foi lá, fez as medições do risco e tinha aquilo ali que valia para aquela época. Não tinha ali o nome do funcionário, mas
testemunhas que trabalharam com o funcionário, né, com esse segurado na época, comprovaram por prova testemunhal que ele estava lá naquele ambiente. Vai ter na carteira também que ele trabalhou naquele lugar. E aquelas medições valeram para o reconhecimento do tempo bobear, especial. até o colega de trabalho foi padrinho de casamento dele, né? Tem muito isso. A pessoa conhece um ou outro lá e vai tocando o barco. Agora, vamos aproveitar aqui a pergunta do João Carlos. Ele pergunta aqui para a gente, olha, aposentadoria especial ainda existe? Existe. Porque o pessoal fala, acabou a aposentadoria especial? Existe. A gente sempre se esbarra ali na dificuldade de provar o tempo especial, e tem as regras de transição, então a pessoa fala assim, eu tinha que ter 25 anos, agora eu já tenho 26, eu fui ver, não tenho direito. Tem que ver a pontuação, tem que ver as regras de transição para poder encaixar ali no seu planejamento, mas ela existe ainda, embora tenha idade mínima e detalhes que a gente precisa ver ali individualmente. Tá. O Marcelo, que trabalha na operação de cinegrafista, ele está perguntando se ainda é possível ter o direito adquirido, né? Quer dizer, a pessoa que completou o tempo, se aposentar na regra antiga, e não pediu aposentadoria, ela pode pedir ainda hoje? Não? Pode e deve. Né? O cálculo pode ser maior também, né? Porque descarta 20% das menores contribuições, então aumenta a média e pode ser uma saída aí para poder se ter um benefício antecipado, sem idade mínima, embora com fator, mas com uma antecipação e com um valor melhor. Olha só quantas dúvidas que as pessoas têm, gente. E nós vamos fazer o seguinte, olha, no próximo quadro, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões das regras de transição e como esse assunto, né, da conversão de tempo de serviço, essa confusão que foi feita com a reforma da Previdência pode ajudar as pessoas a entrarem nas regras de transição. Então, fica aí, a gente volta já, rapidinho. Para você usar a nossa calculadora, você acessa o site www.bocadvogados.com.br. Você vai encontrar esse site aí. Gente, quero deixar um detalhe para vocês. Na nossa calculadora, você consegue fazer o cálculo do tempo de serviço diferente do que o INSS te mostra. Ele te mostra ali meia dúzia de possibilidades de aposentadoria. Ele não mostra conversão de tempo de serviço, não mostra aposentadoria especial e muito menos a possibilidade de aposentadoria das regras de transição com conversão de tempo de serviço. Agora é muito fácil operar a nossa calculadora. Olha só, você vai entrar no nosso site, que eu já falei qual é, clicar aqui no ícone calculadora e pronto, vai abrir a calculadora. Você vai fazer o seu cadastro. Eu já fiz o meu, mas a partir do momento que você quiser, você pode recuperar os seus dados e você vai ter todas as informações que tem aqui. Eu coloquei algumas situações específicas. Agora não esqueça, tá, de colocar aqui o sexo, porque a aposentadoria é relacionada também com o sexo, e também colocar seu telefone, cidade, para a gente passar as informações para você. Mas se você tiver com preguiça de digitar todos os contratos de trabalho, é só vir aqui nesse ícone, importa QNIS, e você vai importar para o QNIS aqui e você automaticamente vai ter todas as informações como estão tendo aqui. Você aceita a nossa política de privacidade e pronto, você vai para o cálculo já do seu tempo de serviço. E olha só o que a gente oferece para você, diferentemente do INSS. Olha só, o INSS vai te mostrar, por exemplo, na aposentadoria por pontos, ele vai te mostrar isso aqui, que você aposentaria em 2029. Isso nos exemplos que eu coloquei aqui da simulação que eu fiz, tá? Porém, se você tem um tempo especial, por exemplo, olha só, você sai de 2029 e vai para 2019, ou seja, 10 anos antes. Então o INSS às vezes deixa te mostrar 10 anos antes de aposentadoria, simplesmente por não converter o tempo de serviço. Olha só na regra de 50% de pedágio. Com a simulação que eu fiz, o que o INSS vai mostrar é que você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra de 50% de pedágio. No entanto, a gente mostra para você aqui que você teria sim direito à aposentadoria, até mesmo antes da reforma da Previdência. Bom, deu para perceber que a nossa calculadora ela mostra muito mais possibilidades de aposentadoria que o INSS vai te mostrar. Então, se você quiser fazer uma comparação, está aí feito um desafio para você. Faz seu cálculo lá na calculadora do INSS e depois vem aqui e faz o cálculo na nossa calculadora. Vê quem vai te mostrar mais possibilidade de aposentar, inclusive mais cedo. Então, é simples, se você quiser acessar a nossa calculadora, é esse site aqui, www.bocadvogados.com.br. Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso quadro Louco para Aposentar. Hoje estamos aqui com o especialista em Previdência, o Leandro Gomes, falando sobre a confusão que a reforma da Previdência fez na cabeça das pessoas que querem se aposentar.
E aqueles que estavam na hora de aposentar, que era a turminha do justamente na minha vez, mudou a legislação da Previdência Social. E aí, Leandro, a gente quer falar um pouco mais sobre essa aposentadoria especial, mas pensando em usar esse tempo especial, né, já que você já explicou que pode converter até 2019, para ter outros tipos de aposentadoria, né? Quer dizer, é uma estratégia isso. Isso, é uma estratégia que a gente tem que avaliar ali, inclusive combinar com outras estratégias, porque pode se juntar ali e testar algumas regras para poder ver qual que é o melhor caminho, ou mais próximo, ou mais distante, o melhor valor, e traçar isso aí para poder seguir. Então vamos lá, vamos pegar cada uma das 4 regras e ver como é que a conversão do tempo de serviço pode influenciar nessas regras. Por exemplo, a pessoa não estava na época da aposentadoria há 2 anos da aposentadoria. Então, quer dizer, se ela tivesse 2 anos, ela entraria na regra de transição. Né? O homem tinha que ter 33 e a mulher 28, mas não tinha. O homem tinha 32 e a mulher tinha 27. Faltou 1 ano para cada um. Ela pode usar a conversão do tempo de serviço para poder chegar nessa regra de transição e aposentar sem idade mínima? Pode sim. Essa pessoa, inclusive eu já vi, teve uma pessoa que falou, nossa, Leandro, a sensação que eu tenho é que eu estou numa esteira ali correndo. A hora que eu penso que vai chegar, a esteira aumenta a velocidade e eu estou mais distante ainda. Mas não sai do lugar. Não é bem assim, né? Inclusive nesse caso foi assim, a gente conseguiu acessar ali a regra de transição do pedágio de 50%, comprovando 5 anos, era um homem, né? 5 anos de Porque o homem com 5 anos ganha quanto? Ganha 2 anos 42, a mais. E a mulher com 5 ganha 1. Por que o homem ganha 2 e a mulher ganha 1? Porque o homem tem que ter 35 de contribuição, antes lá da reforma, e a mulher 30. Bom, então fechou. Então vamos pegar esse exemplo. O homem estava com 32, ele entrava na regra de transição de 50% se ele tivesse 33. Aí ele ganhou 2 com conversão de 5 anos, então ele foi para 34. 34, né? 33. Isso. Foi para 34. 34. Aí ficou faltando 1 ano. Quanto tempo mais ele teria que contribuir para aposentar? O pedágio é de 50%, ou seja, metade do que faltava para cumprir o requisito. Se ele estava com 34 e faltava 1, então ele tem que pagar mais 6 meses de contribuição para que tenha acesso à aposentadoria no pedágio de 50%. Em vez de se aposentar com 35 anos e 6 meses. Quer dizer, não está nada perdido se a pessoa recuperar o Desligou a esteira. Se estiver correndo para a breca, cai, né? Tem que diminuir a velocidade dessa esteira. Senão você vai aposentar e não vai receber a graninha depois, né? Pá, desligou a esteira. Bom, vamos pegar a regra de 100%. É o mesmo procedimento, só que é 50-100, mas tem mais um detalhe, tem idade nessa aposentadoria. Isso, aí vai ter que cumprir a idade mínima. Tá, e que é de 60 para os homens e 57 para as mulheres, né? Correto. Bom, fechou. Regra de pontos. Vamos falar sobre pontos. Como é que é essa pontuação para a pessoa se aposentar na regra de pontos? Conta aí, para a gente, Leandro. A pontuação é a soma do tempo de contribuição mais a idade. Então você pega ali a evolução do tempo de contribuição e a sua idade vai dar a sua pontuação. Todo ano o segurado então ganha 2 pontos. Se ele contribuiu o ano todo, obviamente também fez, né, mais 1 ano de idade, ele vai cumprindo mais 1 ponto. Aí essa conversão de tempo também conta como ponto. Conta também como ponto. Porque aí ele vai ter, por exemplo, se o cara tem 10 anos, ele tem 10 pontos. Se ele ganha 40%, ele tem 14 pontos. Vai adicionando pontos a mais e vai trazendo a aposentadoria para mais perto. Então quer dizer que muita gente que não atingiu a pontuação com conversão pode chegar lá. Inclusive a gente tem que lembrar que essa pontuação ela foi evoluindo. Todo ano foi aumentando 1 ponto. Se a gente consegue adicionar tempo, de repente a gente retroage a regra. Então quer dizer que a pessoa pode se aposentar numa situação anterior, né? Numa situação Às vezes ela diminui a contribuição, ela pode até pegar um momento que está com contribuição maior e aposentar maior com a retroação do tempo. Dá para fazer revisão também de aposentadoria nesse caso, né? Revisão também. Para quem já aposentou e esqueceu de olhar tudo isso, vale a pena conferir se tem alguma coisa ali para poder. E o prazo é 10 anos. 10 anos, mas nunca é bom esperar os 10, né? Porque a pessoa começa a perder com 5, né? 5 anos tem o prazo prescricional. Bom, vamos lá então. A Sandra aqui perguntou sobre a questão... Bom, então ela perguntou, então quer dizer, entra nas 4 regras, né? 50%, 100 pontos e idade mínima, né? Agora, você estava me dizendo, antes da gente entrar aqui no ar, da questão da aposentadoria das pessoas com deficiência, né? Porque às vezes a pessoa não fica atenta a esse detalhe, né? Tem dois tipos de aposentadoria das pessoas com deficiência. Conta pra gente quais são esses 2 tipos de aposentadoria. A gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e a por idade. A por tempo de contribuição, a gente tem a modalidade leve, moderada e grave.
E, por idade, uma deficiência leve já permite o enquadramento. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que as situações jurídicas não são engessadas. Então há como se combinar tempo de contribuição especial, por exemplo, com conversão, mais a situação da pessoa com deficiência. E algo que também que se pouco fala é que também há a possibilidade de conversão de tempo comum para a pessoa com deficiência, para tempo de pessoa com deficiência, e o contrário também. Então vamos pensar assim, a pessoa teve, vamos pegar aqui um ciclo, a pessoa teve quatro períodos, por exemplo, 4 períodos. Num período é comum, num é especial, no outro ela era PCD, pessoa com deficiência, e leve e depois moderada. Então quer dizer que você pode converter o tempo de deficiência moderada em comum, deficiência leve em comum, especial em comum, na mesma história da mesma pessoa? Combinando todas essas estratégias para chegar no benefício. Então a pessoa pode. Então, por exemplo, a pessoa que tem um percentual, ela vai ver qual percentual é mais vantajoso para ela da conversão. Porque se, por exemplo, nesse período aqui, ela era pessoa com deficiência também especial, ela vê qual é mais vantajoso e joga a conversão. Correto. Aí, gente, olha. Essa combinação que o Leandro estava falando, né, que a gente chegou e falou, vamos falar sobre essa combinação de fatores, porque essa confusão. Gente, é confuso mesmo, né? Daí porque é importante, né, fazer um planejamento previdenciário para chegar nessa situação. Agora, Leandro, está escrito na lei, eu vejo direto isso, que o INSS é obrigado a pagar o melhor benefício para a pessoa. Não paga. O que o INSS é obrigado e ele faz? Já viu o INSS cumprir prazo de 45 dias, por exemplo? Não, tem 3 milhões de aposentadorias esperando. Fila. Né? Então, assim... Você não consegue nem cumprir a análise, como é que escolher o melhor, né? Não funciona. Então, tem que exigir o seu direito. Eu até digo que, para o sistema, sai mais caro pagar os segurados na justiça, mas como muitas pessoas não procuram os seus direitos, isso acaba compensando naquele bolo ali, isso funciona e o sistema continua funcionando desse jeito aí ineficaz. Inclusive, eu vi uma estatística do CNJ dizendo que 11% dos benefícios mantidos pelo INSS foram conseguidos na justiça. Está aí um trabalho, né? Aliás, parabéns a todos os advogados previdenciários nessa luta, né, de diminuir a desigualdade social e fazer valer os direitos dos seus clientes, gente. É muito importante que você consulte um advogado especialista em previdência para poder, de sua confiança, tá? Para poder te dar a orientação mais adequada sobre os seus direitos. Olha, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais dessa combinação de direitos que você pode ter e como funciona na prática um planejamento previdenciário, né? Porque não é só quando você vai se aposentar, din-din também, né? Quanto você vai receber. Então, espera mais um pouquinho que a gente já volta para o nosso último bloco. Muita gente sabe que está recebendo menos do que deveria receber no INSS, mas tem medo de fazer uma revisão na aposentadoria e ter o benefício reduzido. Por isso, a gente, entendendo essa dor das pessoas que nos procuram, nós criamos um serviço chamado de revisão completa. Ele funciona assim, vou te mostrar na tela. A gente faz uma análise primeiro de um passo a passo. O que é essa revisão completa? Primeiro, a gente identifica que a pessoa está insatisfeita com o valor do benefício, mas, como eu disse, tem medo de mexer e perder o benefício. Para isso, a gente, claro, não quer que ela perca a oportunidade de ganhar. Então, a gente faz primeiro uma investigação completa. Nessa investigação completa, a gente vai identificar se a pessoa tem direito ou não tem direito para receber um benefício. E aí a gente só entra com um pedido de revisão se a gente tiver certeza que o benefício vai aumentar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente para logo, porque aí a pessoa perde esse medo de entrar com um pedido de revisão e ela ganha a chance de ter o aumento do valor do benefício. Então, voltando aqui na nossa tela, a gente mostra para você que a gente só vai entrar com a revisão se tiver certeza que vai ganhar. E o que a gente analisa nessa revisão completa? A gente analisa a carta de concessão e o CNIS, que é o banco de dados do INSS. A gente verifica se teve alteração de lei que pode beneficiar as pessoas depois de elas terem se aposentadas. Aí então a gente passa de análise específica de cada caso. Quero lembrar aqui que cada caso é um caso e cada um tem uma particularidade na vida. Então a gente analisa, além das particularidades de cada um, situações que são muito comuns, como por exemplo essas que eu vou mostrar para você aqui agora. Pessoas que fizeram um processo, pessoas que fizeram reclamação trabalhista, que têm insalubridade, periculosidade, penosidade. A gente vê aí recuperação de tempo de serviço, pessoas que trabalharam sem registro ou não pagaram as previdências, a contribuição do tempo de serviço urbano, rural, especial, guarda-mirim, tempo de menor, conversão de tempo de serviço especial em comum. Ficamos na situação da pessoa com deficiência e mais, nós estamos na época
do descartes de contribuições, somatória de tempo, pode aumentar o benefício descartando os salários. E tem mais, olha só, o passo a passo do nosso serviço é assim: levantar todas as informações, fazer o cálculo, fazer um pedido seguro só se tiver diferença, e aí a gente vai para a justiça caso o INSS não aceite o benefício. Caso você queira um serviço de revisão completa, peça para a gente no nosso WhatsApp. Ele está aí para você. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso último quadro do Louco para Aposentar, que hoje estamos aqui com o Leandro Gomes, especialista em previdência, falando sobre a confusão da legislação previdenciária na vida das pessoas. Leandro, então teve aqui uma pessoa que concluiu em algum dos nossos comentários, né? Aliás, se você quer mandar um comentário para a gente, manda, tá? Porque apesar de esse quadro não ser aqui ao vivo, a gente traz para o próximo entrevistado também as perguntas, ou então a gente traz aqui a resposta para você, eu mando para o Leandro, ele traz, eu trago aqui para você, tá? Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que às vezes a aposentadoria não é aquela que a pessoa imagina, que a pessoa tem uma aposentadoria, está passando um monte de outros aposentadores na frente dela, ela segue atrás daquela e não vê as melhores passar na frente. São várias regras, né? E você tem que olhar todas, tem que testar em todas, porque às vezes compensa realmente esperar. E um negócio também que a gente tem que observar é que o planejamento previdenciário ele tem que casar com o seu planejamento de vida. Muitas vezes não vai ser possível chegar naquele valor de benefício ideal, mas você sabendo quando vai ser, quanto vai ser, você consegue se programar. E eu já vi pessoas, inclusive, que preferiram perder dinheiro. Teve um senhor que ele falou assim, Leandro, eu trabalho no sítio, eu trabalho sozinho, por enquanto o sítio está dando uma renda bacana, eu consigo continuar pagando no teto, eu não vou aposentar agora não. Quanto que vai ficar minha aposentadoria daqui 12 meses se eu continuar pagando no teto? Financeiramente, se a gente for ver, aquilo dali não faria sentido, ele deixaria de receber e continuaria pagando. Mas na vida dele isso faria muito sentido, porque lá na frente ele teria segurança financeira. A gente passou o valor e ele falou, não, eu vou fazer isso. E ele fez esse ciclo aí por 4 anos, ele teve muita paciência para poder chegar no valor de benefício que ele falou, não, agora isso, se acontecer alguma coisa, se eu cansar do sítio, eu consigo viver com essa aposentadoria. Por outro lado, eu não vou conseguir chegar no valor que eu queria, esse valor também vai ser insuficiente para minha aposentadoria, né, para passar para a inatividade. O que eu vou fazer? Eu vou aposentar antes, eu vou ter uma renda entrando que vai me permitir buscar um investimento privado, ver alguma outra forma de gerar a renda, para que quando lá na frente eu for passar para a inatividade, eu tenha uma segurança maior. Teve um caso que a gente ouviu aqui, uma história de uma pessoa que ela perdeu quase 30% na aposentadoria porque o marido foi transferido para o exterior, ela tinha que viajar com o marido, quer dizer, ela preferiu não perder o casamento, né, ao ter uma aposentadoria maior, né? Então, realmente a gente tem que ver essas histórias de vidas que a gente tem todos os dias para essa situação. Bom, a gente está percebendo, né, que o INSS não dá melhor benefício, ele não consegue nem atender as pessoas em analisar os processos que são submetidos a ele. O INSS jamais faria essa simulação para poder falar para a pessoa quanto seria a aposentadoria daqui 4 anos se ela continuasse pagando, no caso sitiante que você colocou. Qual o maior erro das pessoas que tentam fazer uma aposentadoria sozinho? Confiar no simulador do INSS. Não é que a programação daquele simulador seja maliciosa, mas a base de dados que ela usa nem sempre está correta. Porque ele usa o CNIS, né, como base de dados. E o próprio INSS coloca lá no rodapé, ele pode ser alterado a qualquer momento. Então ele te dá a informação e não confia. O próprio INSS não confia naquela informação. Porque aquela informação ela foi migrada para o sistema, né, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O INSS tem que checar isso, porque senão... E tem casos, né, que a pessoa tem um benefício concedido com um tempo que não é dela, e depois tem o benefício cortado, porque o INSS descobre que ela aposentou com um período errado e estava no CNIS. Né? E o protocolo errado? Tem gente que protocola no momento errado a aposentadoria e logo em seguida vai ter uma aposentadoria melhor e perdeu porque já aposentou? Muitas vezes até o preenchimento no sistema, ali na hora de enviar o protocolo, um campo que você coloca errado pode prejudicar a concessão do seu benefício ou fazer com que ele seja concedido numa regra que não é aquela que era melhor para você. Ô Leandro, na prática, assim, a pessoa chega e fala assim, olha, para um especialista em previdência, eu quero fazer um planejamento previdenciário. Por onde começa um planejamento previdenciário? Vou começar já. Eu vou fazer isso aqui para você. Qual que é o primeiro passo que a pessoa deve seguir? A primeira coisa que a gente faz num planejamento é analisar a história de vida para ver que acidente de trabalho que já teve, quando ficou doente, o que isso levou impacto na produtividade dessa pessoa hoje.
quanto tempo ela contribuiu, se as empresas prestaram as informações para o INSS, se o INSS também não perdeu alguma informação disso. Então, fazer uma arqueologia tá bom, dali para trás. Fazer como falo, uma escavação na vida da pessoa. Descobrir tudo lá de trás, do tempo mais longínquo, com trabalho sem registro na roça do pai. Né? Então, buscar todas essas informações lá de trás, e aí quando a gente tem tudo isso, esse cenário dentro do presente, a gente consegue olhar para o futuro. E aí, assim, entra a parte das simulações de cada comportamento contributivo, cada data, cada regra, o que vai me trazer de resultado. E aí torna tudo palpável, porque a gente consegue falar, em tantos anos... A pessoa vai ter um valor, né? Ainda que simulado, pelo menos ela tem muito mais informação do que ela não teria sem esse cálculo. E eu costumo dizer que o planejamento é como se fosse ligar o GPS. A aposentadoria é a jornada ali, é o destino que você vai ter. E no caminho, se você tiver com o GPS ligado, se precisar recalcular a rota, é rápido. Agora, se você não está com ele, quanto mais longe você demorar para perceber que está errado, maior vai ser a volta para poder conseguir chegar no caminho certo. Então são dois GPS. Um GPS para saber para onde você vai e o GPS que é a guia da Previdência Social para você saber onde você vai chegar. Né? Tem que pagar guia, né? Que é GPS também. Que é GPS. Que é GPS. Então eu falo assim, o primeiro passo ali, descobrir tudo isso, aí depois você vai saber ali o destino. Colocou o destino, ainda assim não acaba ali. Você tem que continuar acompanhando esse planejamento para ver se não tem que fazer um recálculo de rota, né? Ajustar alguma coisa, pagar um pouquinho a mais, porque sobe todo ano o teto, sobe o mínimo, muda o valor da contribuição. Então é uma coisa que não dá para deixar no fundo da gaveta lá e daqui 3 anos, 5 anos eu vejo. E esse planejamento, né, Leandro, ele tem que levar em consideração também o fato de que a pessoa pode ficar doente no meio do caminho, né? Ela não vai chegar a completar aquele ciclo, então o planejamento ele já falou, olha, você vai ter aí um problema, você pode ficar doente, você não vai completar esse planejamento, então a gente vai incluir esse benefício por incapacidade dentro de um plano que possa te ajudar também. Inclusive, o planejamento vai lhe trazer informação, por exemplo, de quanto seria o seu benefício de risco, benefício por incapacidade. Aí, às vezes, a pessoa vê aquilo e fala assim, nossa, eu não posso nem ficar doente. Porque então, fica doente, vai estar aquele valor baixinho lá. O valor vai ser insuficiente. Né? Porque muita gente fala assim, eu não vou pagar a Previdência, porque eu vou me aposentar só daqui 20, 30 anos. De fato, vai, né? Algumas pessoas. Mas só que elas não colocam esse benefício na conta, né? Que é a incapacidade. Porque se ela ficar incapacitada depois de 12 meses, ela já tem direito no benefício. É um seguro. Porque, reembolsável. Aliás, não tem nenhum seguro que pague o salário mínimo, né? Com garantia. Né? Em qualquer evento de incapacidade, com a garantia ali de pagamento de acordo com sua média contributiva, e se você não usei nada, nunca fiquei doente, melhor coisa. Mas depois você vai ser reembolsado, ou seja, a aposentadoria vai te devolver boa parte daquilo que foi recolhido, se não tudo ou mais. Com certeza. Leandro, chegamos ao fim do nosso podcast. Nosso podcast é o Louco para Aposentar. E que mensagem você deixa para as pessoas que estão loucas para aposentar? Façam seu planejamento, não atirem no escuro, busquem informações. O próprio podcast é um ótimo caminho. A gente pode começar com as informações do podcast, montar aí esse planejamento e seguir ele para que lá na frente você fique orgulhoso daquilo que construiu durante toda a sua vida. Muito bom. Orgulho e dignidade para o trabalhador. Leandro, quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E agradecer a você também que acompanha a gente nos nossos podcasts. Se você quiser ver os episódios anteriores, é só solicitar aqui para a gente. E acompanha a gente que tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Espero você no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.